amado, propriedade peculiar, propriedade exclusiva do nosso Deus Altíssimo. Amém. Boa noite. Boa noite. Agora. Tem alguém com fome? Se tiver, não se preocupe. Nós vamos nos alimentar agora. Mas nós vamos alimentar o nosso corpo espiritual. Porque esse alimento é o alimento do quê? Da nossa fé. Vamos abrir a palavra do nosso Senhor em Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao verso 62. Lucas 9, 57 a 62. Todos encontraram? Não. 9, capítulo 9, versículo 57 ao versículo 62. Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seu covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: servir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos repetir essa última frase do versículo 62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto ao reino de Deus. Pai eterno, Deus amado, nos apresentamos a Ti, Senhor Deus, com a responsabilidade de ministrar hoje, Senhor, mas que não seja pela nossa força, mas através da instrução, Senhor, da orientação do Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos atender, Senhor Deus, aquilo que Tu tem requerido de cada um de nós. Abre nossos ouvidos, ó Deus, e os nossos corações, para que a Tua palavra, Senhor, ela possa ser guardada, ó Deus amado, para que nós possamos praticá-la, demonstrando assim, Senhor, que Te amamos verdadeiramente, Senhor. Deus, ensina-nos na noite de hoje. Traz a unção ao Teu povo, traz a unção ao Teu servo que aqui ministra, Pai, eu te peço. E aqui a Tua palavra, Senhor, ela produza o resultado para o qual tem sido enviada, Senhor. Nesta noite, o Teu Espírito Santo possa falar com a Tua igreja, Senhor, trazendo exortação, trazendo edificação, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos também pedindo perdão, Senhor, por qualquer um tipo de desobediência, qualquer escolha errada que fizemos. Lava-nos com o Teu sangue precioso e nos torna remido e purificado diante da beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus oramos. Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Essa é uma noite comum a todos nós, porque é uma noite em que nós, de livre e espontânea vontade, preferimos estar aqui reunidos em comunhão para cultuar a um Deus maravilhoso, um Deus bendito, misericordioso, e que tem nos amado de tal maneira que entregou a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que morresse no lugar de cada um, tornando-se Jesus Cristo o nosso Senhor. Amém?
pessoas que conversaram com Jesus enquanto Jesus, que é o caminho, estava no caminho. Porque Jesus ele peregrinava de cidade em cidade, percorria distâncias até grandes entre uma cidade e outra, né? Fazendo a pregação das boas novas, do Evangelho da Salvação, e muitos os seguiam ou pretendiam segui-lo, e outros preferiam dar prioridade a outras coisas. Nós vemos aqui 3 personagens, e a Bíblia ela não relata o nome desses personagens. Nós vemos que são 3 pessoas distintas, tá? No mesmo contexto da Bíblia. O primeiro disse, no versículo 57, diz assim: Ser-te-ei para onde quer que fores. A pessoa ela tomou a decisão de seguir a Cristo Jesus. Naquele impulso que ela teve, talvez ela não tivesse avaliado algum tipo de situação onde ela deveria se submeter a renúncias, a perdas. Jesus fala para essa pessoa, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus ovis, têm a sua morada. As aves do céu, os seus ninhos, as aves do céu têm o seu conforto, o seu lugar de descanso. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo, você nesse impulso já parou para pensar que você vai ter que renunciar muitas coisas, abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que te dá prazer. A pessoa muitas das vezes é tomada por impulso e toma uma decisão. Mas quando ela começa a refletir naquilo que ela precisa fazer para continuar naquela vontade que ela decidiu, ela reflete, talvez muitas das vezes tende a voltar atrás. O segundo, Jesus, o primeiro disse, Jesus não estava conversando com ele, disse, seguir-te-ei. O segundo diz assim, Jesus que diz, segue-me. Jesus escolheu, segue-me. Mas o que foi que ele falou? Ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vais e prega o reino de Deus. Prega o Evangelho. Jesus talvez estivesse sendo muito severo com esse segundo homem. Porque Jesus não estava permitindo a esse segundo homem a enterrar o seu pai. Correto? Mas se a gente parar, começar a pensar, começar a refletir, meditar na palavra de Deus, e começar a entender que naquela época existia alguns costumes, e entre esses costumes existia de o filho, principalmente os mais velhos, não abandonar a casa do seu pai até que ele morresse. Então o que é que esse segundo está dizendo? Eu até te sigo, meu senhor, até vou, mas não agora. Agora a minha prioridade é sepultar meu pai, mesmo que o pai dele ainda não estivesse morto. O que é que ele está dizendo? Quando meu pai morrer, e ninguém saberia quando ele ia morrer, se daqui a uma semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, 1 década, tá? É que ele iria dar prioridade em seguir a Jesus, em buscar ser discípulo do Senhor Jesus. Tá? Então ele estava dizendo assim, dá o tempo, Senhor. Dá o tempo. Quando? Estou dizendo que eu não quero, mas não agora. A prioridade é esperar meu pai morrer, para que eu, sepultando, eu possa te seguir. Jesus tinha dito para ele, segue. E depois Jesus disse para ele pregar o quê? O reino de Deus. Mas ele estava dizendo para Jesus Cristo que Jesus deveria esperar o dia que o pai morresse e ele sepultasse seu pai, para depois ele poder seguir. Se a gente começar a dizer, Jesus foi severo com esse rapaz, com esse homem, porque ele não permitiu enterrar o pai, mas o pai dele não estava vivo. O pai dele provavelmente estava vivo, o que ele estava querendo dizer? Quando meu pai morrer, assim que meu pai morrer, né?
ninguém poderia especificar o momento em que ele iria seguir a Cristo Jesus. E teve um outro terceiro que disse assim: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. O que é que esse homem também estava fazendo? Ele estava protelando seguir a Cristo. Né? Ele estava, assim como o primeiro, ele estava dizendo: seguir-te-ei. O segundo não, foi a escolha do próprio Jesus. Mas o primeiro e o terceiro, tá, abriram a boca e disseram: seguir-te-ei. Certo? Nesse caso, tá, Jesus diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Tá, nós vamos entrar nessa explicação desse homem, que com certeza ele estava ouvindo ao segundo homem, Jesus falando ao segundo homem em relação ao enterrar seu pai, sepultar seu pai. Tá? E ele devia estar dizendo para Jesus: eu não estou querendo aquele tempo mais prolongado que o segundo homem falou, eu só estou querendo me despedir aos de casa para te servir. Mas Jesus diz: aquele que bota a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Fiquem de pé, por favor, todos. Olhem em mim para mim. Vocês conseguem ver aquela porta? Não? Virem. Virem totalmente em direção à porta, para ver a porta. Vocês se viraram, vocês estão vendo a porta, até um pouquinho do exterior, né? Vocês conseguem. Está vendo meu reflexo, não está me vendo. Veja bem, você virou a costa, certo? Se você pôs a mão no arado, quando você vira e olha para trás, você está virando a costa para quem? Segundo a Bíblia. Para o Senhor. Pode virar de frente, pode até sentar. Tá? Isso aí eu penso que eu consigo exemplificar nós virando de costa para Deus. Nós que já estamos convertidos e queremos muitas das vezes sentir saudades ou talvez apreço para aquilo que ficou atrás. Nós não somos nossa propriedade. O pastor falou há pouco que nós somos agora o quê? Propriedade de quem? Entenderam? Então, quer dizer, não pertencemos mais ao quê? Ao que ficou para trás. Ao que ficou no mundo. Nós agora pertencemos a um outro reino. O reino do Deus eterno. Com isso, Jesus estava ensinando princípios. Princípios de que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, que pensa em mudar de ideia, que pensa em desistir. Mas não podemos mudar de ideia depois que a gente bota essa mão no arado. Tá? Vamos falar sobre o arado. Alguém aqui já teve a missão de arar uma terra? Já fez uma aragem de uma terra? Já vi. Você já viu? Já fez? Já arou uma terra? Então o senhor deve saber, meu irmão. Pois é, você deve saber que o arado, não essas maquinárias que tem hoje em dia que facilitam esse trabalho, mas antigamente, possivelmente naquela época, o arado era instrumento puxado por um boi, por um cavalo, pelo burro. Tá? E ele ia fazendo os sulcos na terra, certo? Em linha reta. Imagina assim. O cavalo, o animal vai puxando, o homem vem aqui, aquela linha reta. Ele não pode fazer um sulco muito próximo do outro, porque senão ele pode trazer prejuízo para a produção daquela terra. Assim também como ele não pode fazer muito distante um sulco do outro, porque ele está desperdiçando terra para plantio, correto? Então a pessoa que vai ali no arado, igual puxando, se ele olhar para trás, no mínimo, ele vai parar a produção, não vai? Olha para trás, perdeu tempo e parou.
E se ele não quiser parar para não perder tempo, se ele continuar olhando para trás e fazendo o trabalho de arado, com certeza ele vai sair daquele caminho. Você consegue entender o simbolismo disso? A pessoa está naquele caminho reto, olhou para trás e desvia. Tá? Então, aquele suco é feito, a pessoa vai para o animal puxando, um suco, volta e outro suco, mas tudo no caminho, na linha reta. Então não podemos parar a nossa produção, não podemos olhar para trás para que nós não tenhamos prejuízo. Um deles é sair do caminho. Quando você sai do caminho, você toma prejuízo. Tá? Existe um grande avivalista inglês, uns tempos atrás, há muito tempos atrás, uns séculos atrás, chamado John Wesley. Alguém já ouviu falar nele? Ele falava assim, num dos seus livros, que a conversão ela tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Vamos entender isso? Precisamos realmente entender isso. Existe aquela santificação inicial, que é no momento quando você se converte. Ela te tirou do mundo. Você passou pela porta. Que porta é essa? Porta da salvação. Quem é essa porta? Jesus Cristo. Correto? Parou por aí? Não. Porque o que nós temos? Nós temos um caminho a percorrer, a seguir, para chegar a um destino. Que destino é esse? O alvo que a gente pretende, salvação, vida eterna, morar na presença de Deus, contemplar a sua beleza pessoalmente. Então, isso se chama, esse percurso desse caminho se chama santificação progressiva. E essa santificação progressiva é que vai tirar o mundo de nós, porque assim, no momento que a gente se converte, a gente larga tudo que a gente tinha assim, em relação aos nossos hábitos, aos nossos erros, à nossa vida de pecado. Eu creio que não. Em alguns casos, talvez boa parte saia, mas a gente vai passando pelo quê? Pelo renovo da nossa, durante esse caminho, chamado santificação progressiva. A nossa mente vai sendo renovada. Nós vamos deixando velhos hábitos, porque este tudo se fez novo. E nós somos nova criatura. Jesus falou que era Nicodemos, que era necessário nascer de novo. Assim que entramos pela porta, nós nascemos de novo. Então nós vamos neste caminho de santificação progressiva, mudando a nossa mente. Nós vamos sendo cada vez mais imitadores de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletindo a imagem e semelhança de nosso Criador. Nós vamos, nesse processo todo, nos tornando cada vez o quê? Mais obedientes. Alguém pode ver aqui, por favor? Aqui? Não, eu acho que eu não vou estar dentro da caixa. Não está com chiado. Pode estar interferindo no áudio. Pois é, então não vou perder o nosso raciocínio. Amém? Resolvido? Então, nós estamos nesse tempo, nós estamos nesse processo de santificação progressiva. Até porque nós, quando estivermos próximo ao alvo, quando Jesus vier buscar a igreja, nós vamos subir para ele, é que o nosso corpo ele vai se tornar incorruptível. Então, até esse momento, nós termos o nosso corpo transformado em incorruptível, nós estamos neste processo de santificação progressiva.
E essa santificação vem pelo quê? Pela palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus. Amém? Amém. Então, entendendo que aquela santificação inicial que nos torna convertidos, tá? Ela tira a gente do mundo. E a santificação progressiva, ela tira o mundo de nós. Exatamente. Esse processo todo de não olhar atrás é um desafio de se ter um posicionamento firme e não olhar atrás. E existem 3 barreiras. A primeira, na hora da conversão, é quando você é tirado do mundo. A segunda barreira é no processo da santificação progressiva, é quando o mundo sai de você. E a terceira, como permanecer firmes no propósito divino. Tá? Então, nós vamos ver essas 3 barreiras para o nosso entendimento. A primeira barreira se diz em relação ao apego que muitos demonstram naquilo em que estão inseridos no momento que recebem o chamado e o convite de Jesus. A gente, quando recebe esse convite de Jesus, a gente está inserido aonde? No mundo. Né? Uma vida de pecado. Nós somos o quê? Vou falar, nós somos, mas não somos mais, né? Nós estávamos, então, escravizados pelo quê? Pelo pecado. Tá? Vamos olhar, inserido no momento que recebe o chamado e o convite de Jesus. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 17 e 30, fala assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então o moço respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, ficando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. O que é que Jesus está dizendo? Você tem que deixar para trás algumas coisas. Você vai ter perdas para ter um benefício maior. A sua vida na eternidade com Deus. Você precisa vender tudo que tem. É o único texto que tem na Bíblia que Jesus fala a alguém que precisava vender as terras, as posses dele para dar aos pobres. Se encontra na Bíblia outra citação como essa. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistia em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar no camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo, maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é o que é gente possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cento de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir o quê? A vida eterna. Já há uma recompensa sim. Você pode estar achando que teve prejuízo, que tomou prejuízo para poder seguir a Jesus, que você vendeu o que você tinha que vender. Não estou fazendo nenhum tipo de teologia da prosperidade, tá, gente?
Mas a instrução para Jesus, para esse homem aqui, foi que ele vendesse as propriedades dele. Mas como ele se demonstrou um homem cheio de riquezas, possivelmente ele estava dependendo de uma avareza. Né? O erro não está possuindo as coisas. O erro está em deixar que as coisas que você possui, lhe possuam. Correto? Então, quer dizer, você tem que largar a mão daquilo que te prende para poder seguir a Cristo Jesus. Então, nós temos uma recompensa assim. No presente, que não recebeu já no presente, e no mundo por vir a vida eterna. Então, você recebe agora, lá no futuro, quando você alcançar o alvo, você recebe a vida eterna. E também a gente tem que entender que a gente não pode falar de um evangelho bíblico que não envolva a gente renúncia, sacrifício, abrindo mão de determinadas coisas que nós realmente precisamos desistir delas. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 7 a 8, a palavra de Deus fala, olha o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, mas o que para mim é lucro, quer dizer, aquilo que eu tinha, o que eu já conquistei, isto considerei perda. Por causa de quem? De Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar o quê? Ganhar a Cristo. Ele considera como refúgio para ganhar ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, tudo aquilo que ele tinha, ele considerou como perda, mas ele tinha um alvo. Qual era o alvo? Ganhar a Cristo. Aquilo tudo é refúgio, aquilo não me leva à eternidade, aquilo pode me fazer desviar do caminho, aquilo não é interessante ter no reino de Deus. A Bíblia diz que a gente tem o quê? Acumular tesouros aonde? Nos céus do Senhor. Quando, no tempo do fim, vai ficar uma marca muito acentuada, porque muitos vão preferir não seguir Jesus. Nós vamos ver pessoas, e já creio que já estamos perto, sim, deste tempo do fim, pelo que vem acontecendo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, fala, pois os homens serão o quê? Egoístas. Egoísta é alguém que só pensa em si mesmo. Avarentos. Avarentos é quem tem apego demasiado ao dinheiro. Jactanciosos, quem se manifesta com arrogância. Arrogante, soberbo, presunçoso. Blasfemadores, aquele que tem líquido, difama e insulta. Ingratos, que não se mostra reconhecido. Irreverente, é o desrespeitoso. Muito, mas muito mesmo, acentuado. A gente pode notar, pode observar que as pessoas hoje em dia, elas estão agindo com esse tipo de comportamento. Preferindo, por conta desse comportamento, seguir ao mundo do que seguir a Jesus Cristo. O caminho, que é a verdade, que é a vida, que ninguém chega a Deus não for através de Cristo Jesus. Vamos ver a segunda barreira. Diz assim, depois de atender o chamado e ter aceito o convite de Jesus, quer dizer, a partir do momento em que você se converteu, passou pela porta, não devemos olhar aquilo que deixamos, ou seja, não devemos olhar para trás. Em Lucas, capítulo 17, 32, alguém lê para mim esse texto, por favor? Lucas 17, 32. Quem está falando isso? Jesus. Esse texto é do Novo ou do Antigo Testamento? É do Novo Testamento, mas se refere ao Velho. Ele pede para lembrar o que aconteceu no passado, né? Então vamos entender essa história da mulher de Ló. Gênesis 19, 17 a 26. 17 e 26, na verdade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás
nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Tá? E no versículo 26 fala: e a mulher de Ló olhou para onde? Para trás. E converteu-se. Mas converteu-se em quê? Na estátua de sal. Eles tinham saído da cidade. Havia uma recomendação do anjo para que não olhasse para trás, para que ela não perecesse, para que eles não perecessem. Tá? Então, figurativamente falando, Sodoma e Gomorra é aquela vida de pecado. O anjo disse para ela não olhar para trás, para que ela não morresse. A Bíblia diz para a gente que o salário do pecado é o quê? Certo? Então a mulher de Ló, com saudades da vida que tinha antes ou das coisas que deixou para trás, ela olhou para trás. E o que foi que ela se transformou? Numa estátua de sal. Gente, figurativamente falando, não vamos olhar para trás. Não vamos fazer como a mulher de Ló. Não vamos sentir saudades do que nós deixamos, da vida que levávamos antes de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos realmente nos alicerçar neste fundamento, nesta pedra angular, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver uma vida coerente com aquilo que Jesus ensinou a cada um de nós. Não adianta a gente querer viver de maneira errada. Porque senão é como nós estivéssemos com a mão no arado, olhando para trás e saindo do caminho, aqui, ali, até se afastar de vez da direção correta, até perder o sentido que você tem que ter para chegar no alvo. Não brinque de querer fazer a sua vontade. Faça a vontade daquele que te deu um convite e te chamou. Segue-me. Segue-me. Colocar a mão no arado não é só estar aqui pregando, fazendo devocional. É deixar as coisas que te escravizavam para trás. E para trás, não olhar mais. Não podemos sentir falta do que ficou para trás. E isso não é motivo para que a gente... poxa, minha vida é tão boa. Aquele tempo que eu andava nas baladas, que eu pegava as meninas e ficava paquerando, que eu pegava os meninos e ficava paquerando. Isso não é mais correto você praticar. Você já deixou para trás. Não olhe para aquilo que te escravizou, que te acorrentou. Você agora é livre, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade. E quem é a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, tudo bem, nós estamos 100% já? Não, mas estamos caminhando corretamente, colocando a mão no arado, seguindo aquele trilho, aquele caminho, tá? De direção reta, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguindo em frente. Eu pergunto, Deus, na geração de Moisés, ele abriu o quê? O que foi que Deus abriu para o povo passar? Quando eram perseguidos pelos egípcios? Certo. Eles passaram. Depois o mar se fechou? Se fechou, não se fechou? Ele abriu novamente o mar para aqueles que desistissem de seguir a jornada e voltassem para o Egito? Abriu ou não abriu? Não abriu. E na geração de Josué, lá no Rio Jordão? Todos passaram. Todos que tinham que passar, passaram. Ou não? Passaram. E depois de terem passado, se alguém quisesse desistir, o rio estava aberto para eles? Não. O que quer dizer? Que quando você passa pela porta, por aquilo que Deus abriu para a sua vida, você não tem que recuar, você não
se abrisse, se fechou, para que nem ninguém se voltasse para trás, ninguém desistisse do caminho. E que caminho é esse? É Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero aqui lembrar que o Mar Vermelho, o Rio Jordão, já se fechou, porque você já passou. Não tente voltar atrás. Não tente voltar atrás. Ou morrer na hora, né? Ou vai sofrer consequências. Né? As perdas serão maiores do que aquilo que você já deixou para trás. Agora nós vamos entender, nós vimos o episódio da mulher de Ló, por que Jesus valida essa palavra que aconteceu lá no Velho Testamento. Em Romanos 15, 4 fala: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, fala: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, meu irmão, tudo que está escrito na Bíblia é referência para que nós possamos andar corretamente, com a mão largada na reta, sem sair nem para um lado nem para o outro, nem desviar o foco do alvo, nem sair do caminho que nos leva até esse alvo. Nós entendemos também que a família de Jó ela já tinha deixado para trás Sodoma e Gomorra, que é uma figura de prática, de decreto, de iniquidade, tá? E por conta da desobediência da mulher de Ló, que olhou para trás, ela se transformou em uma estátua. Existe ou não o perigo de se voltar de onde saiu? O que vocês acham? Eu faço essa pergunta aí, igreja. Existe esse perigo de se voltar de onde já se saiu? Gálatas 5, capítulo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vou perguntar, quem libertou a cada um de nós? Acabamos de ler. Cristo. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que está dizendo aí a Bíblia? Se você voltar e olhar para trás, voltar para as suas velhas práticas, viver da maneira que você vivia antes, você vai voltar para um jugo. Qual é o jugo de Jesus? Como é o jugo de Jesus? Leve. E esse jugo que ele está falando aqui é um jugo de quê? De escravidão, de acorrentamento, de aprisionamento. Temos exemplo disso na Bíblia? De alguém que tenha voltado atrás? Nós temos em 2 Timóteo no 4,10. A palavra do Senhor fala: porque Demas, tendo amado o presente século, o mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Quer dizer, Demas, ele preferiu não seguir a Cristo. Preferiu viver escravizado no pecado. Amou o presente século. Amou aquilo que já tinha deixado para trás. Ele foi e voltou. Ativou. Voltou. Foi escravizado novamente. Preferiu não ser chamado filho de Deus. Nós vamos ver esses exemplos assim em Atos 7:39. Nessa passagem, fala que a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o reprimiram e no seu coração voltaram para o Egito. No seu coração voltaram para o Egito. O povo de Deus voltou pelo menos uma vez de volta ao Egito? Não. Mas no seu coração. O intento, o desejo era voltar para lá. Olha o que fala em Números 14, 3 a 4.
E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos para o Egito. Apesar de quererem levantar um capitão, terem o desejo de voltar, eles não voltaram. Por isso, eles conseguiram, uma outra geração conseguiu herdar a promessa do que Deus havia prometido. Amém? Nós, na última ministração, nós lemos esse texto aqui que eu vou ler agora. Números 11:4. Um populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a comer? O que é que eles estavam querendo? Comer comida da escravidão, do tempo de escravidão lá no Egito. Não estavam querendo a comida que Deus estava dando. Existe uma frase que diz assim: seja sábio. Eu acho que é, não tenho certeza. Diz assim, eu copiei aqui. Seja sábio, deixe o mundo passar, para não passar para o mundo. 1 João, capítulo 2, 15 e 17. É muito lindo esse texto. Gente, que texto maravilhoso é esse? É uma recomendação tremenda. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você quer amar o mundo, meu irmão? O mundo onde você era escravizado, o mundo em que te fazia sofrer porque você era escravo. Se você amar este mundo, ou este presente século, o amor de Deus não vai estar com você. O amor de Deus, aquele amor em que Ele entregou a Jesus Cristo para que você alcançasse salvação, voltasse a ter comunhão com Ele, onde o véu se rasgou ao meio, para que você pudesse entrar no Santíssimo, no lugar santíssimo, Odeste, e você vai perder esse privilégio por querer amar esse mundo. O que foi que esse mundo te fez para você querer continuar prisioneiro dele, abrir mão da sua salvação? E são coisas tudo transitórias, passageiras, efêmeras, que o mundo te oferece. Mas o amor de Deus, Ele te oferece o quê? Vida eterna. O mundo te oferece condenação também eterna. Não ame esse mundo. Ame as pessoas que estão nele. Mas não ame o mundo. Porque tudo que há no mundo, vou mudar essa frase, eu sempre me atrapalho em pronunciar, vamos usar como desejo. Porque o desejo da carne, o desejo dos olhos, da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede de onde? Do mundo. Tudo que é contrário a Deus procede de onde? Do mundo. Ora, o mundo passa, bem como o seu desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece o quê? Para sempre, eternamente. Você está preferindo fazer a sua vontade ou a vontade do mundo, em detrimento da vontade de Deus? Ainda tem que mudar. Faça a vontade de Deus para que você permaneça eternamente. Não faça a sua vontade. Faça a vontade daquele que te deu um convite e te disse: segue-me, 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 passa pela porta. Não coloca a mão no arado. A terceira barreira. Uma barreira que nós temos neste caminho de santificação progressiva. Nós temos que
permanecer firme. O crente precisa se mover focando no alvo. O alvo, só para frente, para frente. 1 Pedro, de 1 a 3, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós vamos chegar lá, né? Porque nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele nos regenerou. Nós somos homens e mulheres regenerados. Nós tivemos o nosso espírito revivificados. Nós nascemos de novo. Tudo se fez novo. Nós estamos neste caminho. Nós fomos resgatados. Nos tornamos propriedade exclusiva e peculiar de nosso Deus. Mas quantas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós esquecemos isso? Quantas das vezes nós preferíamos estar realizando aquilo que o mundo tem oferecido para cada um de nós? Aquilo que nos tornou prisioneiros, escravos. Nós já somos libertos para ser de um Senhor, como servos livres deste Senhor, para que no final nós alcancemos recompensas, para no final nós pegarmos o quê? Receber o nosso galardão. Temos que entender que nós temos um alvo, um destino, e chegando nele haverá recompensas. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão. Que mais diz? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Nós podemos ter perdido lá atrás, quando deixamos esse mundo, algumas coisas que nós tínhamos, mas aqui diz, avançando, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Para o quê? Para um prêmio da soberana vocação de Deus. Existe sim recompensa para nós quando nós chegarmos aonde? No alvo. Existe recompensa. Então não adianta você achar que só perdeu. Você tem que entender que você vai ganhar. E vai ganhar algo mais valioso, algo que é mais tesouro do que você está deixando para trás quando sai deste mundo, quando o mundo é tirado de você. Amém? Amém. Em Hebreus 11, 24 a 26 fala: pela fé Moisés, quando já homem velho, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Que bacana, né? Eu sou filho da filha de Faraó, eu sou realeza. Moisés deixou isso para trás, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, aquele povo que não lhe escutava, que não lhe obedecia, a usufruir prazeres, o quê? Prazeres transitórios. É aquilo que eu te falei agora, meu irmão, minha irmã, que o mundo te oferece coisas que são transitórias e efêmeras. Moisés preferiu não ter isso com ele, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do quê? Do pecado. Porquanto considerou ao próprio de Cristo Jesus por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? Olha qual é a palavra: galardão. Galardão significa recompensa. Moisés deixou de ser tratado como filho da filha do Faraó. Por quê? Porque ele estava focado no alvo, e ele sabia que quando chegasse naquele alvo, ele ia receber o quê? Recompensa, ele ia ser recompensado. Entendemos que Deus, Ele não vira as costas para nós. Em Mateus 28, 20, fala que eis que estou com vocês até a consumação do século.
Em Hebreus, capítulo 13, 5, ele disse: eu não te deixarei e jamais te abandonarei. Deus, ele vai estar sempre com você, te ajudando na dificuldade de você permanecer neste caminho. Ele entregou você a graça dele, e essa graça que ele lhe entregou, ela é a força que vai capacitar você a seguir reto neste caminho, para chegar aonde? Lá no alvo, para receber o quê? A recompensa, gente. Nós vamos ser recompensados, nós vamos dizer assim: valeu a pena, obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, valeu a pena. Em Hebreus, mesmo que, gente, mesmo se nós formos infiéis, ele é fiel. Abra a Bíblia, Hebreus, capítulo 13, versículo 5, perdão. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Abra a Bíblia aí, vamos ler. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, por de maneira nenhuma posso negar-se a si mesmo. Pois é. Se ele disse: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, mesmo quando nós formos infiéis, ele continuará sendo fiel, ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar. Quando ele disse que vai permanecer com vocês até a consumação dos séculos, mesmo você sendo infiel, ele vai estar ali. Mas a escolha e a decisão de caminhar corretamente até o alvo é sua. É responsabilidade sua. Vamos dizer assim, a responsabilidade de cada um de nós. Né? Para não parecer que eu já estou lá. Não, é responsabilidade nossa, cada um. É individual, mas cada um tem essa responsabilidade. Não é porque Deus te prometeu, mas Ele está lá. Ele não vai te abandonar. Tá? Ele vai ser sempre com você, até a consumação dos séculos. Mas vocês têm que ter aquilo que a gente sempre leu na Bíblia. Que a gente já falou aqui. A gente tem que se aproximar de Deus, para que Deus se aproxime de cada um de nós. E outra coisa, não podemos frutificar se nós olharmos para trás, deixando de seguir a Jesus. Não frutificaremos, porque nós vamos ver o que Jesus representa para nós. João 15,5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto, dá muito fruto a nossa vida toda. Se nós estamos como ramos dessa videira, nós temos que ter que dar frutos. Aqui fala muito, porque sem mim nada podeis fazer. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou a videira, vocês são ramos. Se você não estiver em mim, você já foi cortado. Não é verdade? E como sendo cortado, você vai apresentar frutos. Como é que você vai oferecer, vai produzir frutos sendo um ramo de uma videira, se você já foi cortado e lançado fora? Jesus é a videira, nós somos os ramos. E assim como a videira, nós temos que dar frutos, não poucos, mas muitos frutos. Frutos que consigam dar o testemunho de vida, para que outras pessoas também façam parte dessa videira como ramos, assim como nós. Amém? A graça divina, ela nos permite a seguir Jesus e não olhar atrás. Em Judas, capítulo único, versículo 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com hesitação imaculados diante de sua glória. Essa é a graça que recebemos de Deus. Ela que nos permite seguir Jesus Cristo. Né? Porque essa graça ela nos guarda de andar tropeçando.
devemos agir como Jacó agiu. Você lembra que Jacó ele lutou contra Deus com o anjo do Senhor? Em Gênesis 32, 26. Não lutou contra. Com, falei contra, perdão. Retificando. Com. Em Gênesis, no capítulo 32, versículo 16, diz assim: disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoar. Você quer ser recompensado? Lute pela sua recompensa. Tu não sai daqui quando tu não me abençoar, meu Deus, eu não te largo. O que é que Jacó está usando? O que Deus disse, que nunca abandonaria, que nunca deixaria. Nós acabamos de ler agora. Jacó, ele só sossegou que fosse abençoado. Mas a gente tem que entender que Deus primeiro fez a promessa a Jacó. Gênesis 28, 13 e 15. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Deus já havia prometido recompensa para Jacó. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque que não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Se Deus ele prometeu para você, meu irmão, ele, imagina que ele é o quê? Fiel. Ele vai fazer. Nem que você tenha que lutar com ele para receber a sua recompensa. Mas antes de lutar com Deus, eu quero lutar com as práticas que me escravizam nesse mundo, com as práticas do presente século. Amém, irmão? Amém. Temos entendido, então, a mensagem de hoje, que colocando a mão no horário, repito, colocar a mão no horário pode parecer o serviço da Banco do Rio. Não. Colocar a mão no horário, passar por aquela porta, que é Cristo Jesus. A gente tem que esquecer onde está a porta. Amém? E outra coisa, para finalizar, nós vamos ler um texto, para finalizar agora, que precisamos não só renovar, mas precisamos, eu falei sobre isso no culto da igreja, estar com a nossa aliança com Deus, com uma aliança forte. Tá? Nós podemos ver que no sonho de Nabucodonosor, os pés, ele era feito de uma liga que se dava em casamento, mas não se uniu, porque um lado era parte forte e o outro lado era uma parte frágil. Assim também, nós somos a noiva, a igreja do Senhor, o seu noivo, Jesus Cristo, ele vem buscar a sua noiva para as bodas, para casamento, do noivo com a noiva. Mas essa nossa aliança, ela não pode ser uma aliança de casamento como os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. A nossa aliança com o nosso noivo, ela tem que ser o quê? Forte, duradoura, certo? Presente todos os dias. A gente não pode andar. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou crente. Hoje eu sigo a Cristo, amanhã eu volto para o mundo. Não podemos andar dessa maneira. A nossa aliança, entenda, você já é aliançado com o nosso Deus. Você já é aliançado com o nosso Deus. Agora decida para que a sua parte também seja uma aliança forte, assim como é a aliança de nosso Deus conosco. Amém? Amém. Possamos ter entendido essas três barreiras que nós podemos encontrar aí pela frente quando voltamos a namorar. Tá? Possamos, além de ter entendido que não devemos virar as costas para Deus, olhando para trás, nos tornando
de Ló, uma estátua de sal, ou preferindo voltar a ser escravizado, a viver junto da escravidão do pecado. Amém. Senhor, nós agradecemos por esta noite. Deus, creio que todos nós, Pai, fomos abençoados com a Tua palavra. Deus, que Teu Espírito Santo, Senhor, faça frutificar, Pai, no nosso coração a mensagem que foi entregue hoje, Senhor. Deus, e que Tu nos permita, Senhor, pedir perdão a Ti se em algum momento nós sentimos saudades de coisas que já ficaram para trás, de coisas que foram para nós perdas, mas possamos entender que nós estamos agora neste caminho de direção ao alvo, para receber, Pai, recompensas, para receber galardão, para entesourar no céu, Senhor, coisas muito mais valiosas do que aquilo que ficaram para trás, Senhor. Porque aquele tempo lá atrás, Senhor, o tempo de escravidão, de um jugo, Senhor, que era muito pesado. Agora nós temos um jugo que é leve e suave, é o jugo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa nesta semana que se inicia, Senhor. Ó Deus, guarda nossas casas, nossos familiares, protege-nos, Senhor, do perigo que há neste mundo, Senhor, pois ele jaz no maligno, Senhor. Ó Deus amado, acampa com os teus anjos, nos guardando e nos protegendo de todos os perigos, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, aqueles que são chamados filhos de Deus. É o que te pedimos, em nome de Jesus, e a igreja diga um amém. Amém. Amém, Senhor.